Boa noite, telespectadores da TV Serra Norte. Boa noite, telespectadores da TV Serra Norte. E hoje a TV Serra Norte traz até você o debate, a conversa, a entrevista com os candidatos para conselheiros tutelares do quadriênio entre 2020 e 2023. A gente procurou fazer essa conversa nesse debate para elucidar aos possíveis candidatos, para eles terem a oportunidade de falar e também para você, telespectador, ter a chance de poder avaliá-los. E agora vocês acompanham as regras dessa entrevista. Desde já agradecemos a confiança de todos os candidatos que toparam vir aqui fazer essa entrevista. E a TV Serra Norte reitera que o convite foi feito a todos, inclusive protocolado no CMDCA. E desde já a gente também tem que agradecer a pessoas que nos ajudaram, que a gente pudesse fazer essa entrevista, pessoas como o Robson, que nos ajudou aqui a fiscalizar, também a Secretaria de Cultura, que proveu para a gente aqui o espaço do Centro Cultural Unipec, e ao CMDCA, que também que a gente protocolou o pedido e eles já conseguiram fazer esse contato com todos os candidatos. E agora vocês acompanham as entrevistas para o quadriênio de 2020 a 2023 do Conselho Tutelar da cidade de Cordeiro. E o candidato agora é o candidato Helênio Paeta. Paeta, por favor, se apresente ao nosso telespectador. Boa noite. Meu nome é Helênio Vidal, mais conhecido como Helênio Paeta, futebolista, professor de educação física. E estou concorrendo ao cargo de conselheiro tutelar de 2020 a 2023. Para a gente poder começar, eu vou sortear e o Júlio Henrique vai fazer a primeira pergunta. O tema da pergunta é educação. Agora a gente vai achar aqui o tema educação. Sortear aqui, ó, para vocês verem que estamos sendo o mais claro possível. Essa pergunta, primeira pergunta. Na sua opinião, candidato, qual a importância da escola, do estado e do município para prover aos jovens esporte, lazer e cultura? A coisa mais importante que já houvesse, não é que precisa fazer, isso é uma coisa que já deveria acontecer. Esporte e lazer é uma coisa que faz benefício aos jovens, às crianças. Eu, como professor de educação física, sei disso, já fui secretário de esporte. Então, isso no estado, no município, não, isso aí já tinha que ser uma regra a ser seguida sempre. Primeiro, esporte, lazer, saúde, né? Isso é importantíssimo. Saúde, esporte, lazer, isso é importantíssimo que tenha, independente do estado. O próprio município deveria já se calçar para que isso houvesse. Muito obrigado, candidato. Agora eu vou sortear as perguntas para o Léo fazer aqui. Sortear o tema. O tema é trabalho infantil. Vamos achar a pergunta aqui. Trabalho infantil. Segunda pergunta, candidato. Qual o papel do conselheiro tutelar ao identificar um caso de exploração trabalhista? Rapaz, a primeira coisa é a gente ir até o local, verificar, né, constatar que realmente está acontecendo um trabalho escravo, no caso, que é trabalho infantil, e comunicar o fato ao Ministério Público, porque é proibido, por lei é proibido o trabalho. Muito obrigado, candidato. Vou sortear o terceiro tema aqui para a pergunta. Sexualização da criança. Vamos à pergunta sobre sexualização da criança. Em caso de estupro de menores, qual a função do conselheiro tutelar? Imediatamente ir até o local, caso seja informado do fato, que ocorreu o fato, não é obrigação nossa, no caso conselho, quando se fala em conselho, se fala em mais de um, no mínimo 3 conselheiros, ou todos. A gente vai ver qual é a situação, né? A gente vai pegar a criança ou um adolescente, vamos levar até a delegacia, isso é coisa, provavelmente vamos comunicar o fato à Polícia Militar, para que ela também nos acompanhe, né? Porque é um caso de estupro. E, posteriormente, a gente vai fazer com que essa criança vá, depois que nós passarmos pela delegacia legal, fazer um corpo de delito. Aí sim, isso aí vai ser passado para as autoridades competentes. Muitíssimo obrigado, candidato. Agora eu vou sortear o próximo tema. E o próximo tema é drogas. Quarta pergunta sobre drogas, candidato. Na cidade de Cordeiro é possível ver diversos jovens usando drogas lícitas e ilícitas, principalmente em grandes eventos. Como o conselheiro deve agir nessa situação? Rapaz, droga não é problema de conselho, porque o conselho não é polícia, certo?
O judiciário tem o seu responsável por menores e quem deve agir, e é para agir, é o pessoal do juizado. Droga não é coisa da atribuição de conselheiro. O conselheiro não tem nada que se envolver com droga. Isso não é uma atribuição nossa. Mas nem no caso dos jovens estarem utilizando droga, menor de idade. Sim, mas isso é caso de polícia. Droga é ilícita. No momento que é ilícita, não é com conselho. E nas drogas lícitas, caso de cerveja, cigarro? Sim, responsável quem vendeu. Se nós pegarmos, né, constatar que o fulano de tal vendeu, sim, aí é crime. É proibido venda a menores de 18 anos. Beleza, vou sortear Perfeito, o quinto candidato. e último tema. Muito obrigado, candidato, por esclarecer essas questões. E o quinto e último tema é violência doméstica. Vamos lá, candidato. Em caso de núcleos familiares onde os pais espancam as mães, como o conselho deve trabalhar para auxiliar psicologicamente esses jovens? A primeira coisa é retirar a criança ou adolescente do local. Claro que a gente vai comunicar o fato ao Ministério Público. E a gente tem como, sim, levar essa criança para tratamento psicológico, assim como também nós deveremos e faremos com que pai e mãe também sejam tratados, né, que tem, às vezes pode ser tóxico. Então a gente vai tratar também de pai e mãe, independente da criança. Mas a criança nós temos que tirar do foco, porque é quem mais vai sofrer durante toda a sua vida é a criança. Mas nós temos como acompanhar todo mundo. Candidato Helene Paeta, agora o senhor tem, a partir de agora, a produção já está zerando. Não, são 5 temas. 1, 2, 3, 4, 5, não, são só 5 temas. Candidato, a partir de agora, a nossa produção vai zerar o cronômetro. O senhor tem 2 minutos para fazer a sua campanha e falar o que o senhor vai fazer, caso eleito, como conselheiro tutelar. Para você que está do outro lado da telinha, eu gostaria de pedir o seu voto. Meu nome é Helene Vidal, conhecido como Helene Paeta. E o que a gente pretende fazer como conselheiro, coisa que eu já estou acostumado a ser conselheiro, é procurar manter sempre o que eu fiz e procurar melhorar. Porque sempre a gente tem que melhorar, porque os jovens e as crianças estão dando bastante trabalho. E também mostrar para os pais que a criação e a educação é dentro de casa, e não no conselho tutelar. Candidato, muito obrigado por nos atender. E a TV Serra Norte segue mostrando na sequência as entrevistas dos candidatos a conselho tutelar na cidade de Cordeiro. Agora estamos conversando com a próxima candidata, que eu já vou pedir para que se apresente para os amigos da TV Serra Norte. Boa noite, pessoal de casa. Meu nome é Brenda. Eu sou candidata ao Conselho Tutelar. Sou advogada aqui em Cordeiro. Já atuo em causas relacionadas ao direito da criança e do adolescente. Tive a oportunidade de trabalhar no Fórum da Defensoria Pública em questões ligadas a essa causa, e é por isso que eu estou vindo candidata, porque eu acho que eu vou ter como contribuir para um conselho melhor. Perfeitamente. Agora eu vou sortear a primeira pergunta para o Leonardo fazer aqui para a candidata. O primeiro tema é sexualização da criança. Candidata, primeira pergunta. Você acha que a educação sexual é função da família ou do Estado? Então, eu entendo que a educação, não só a educação sexual, mas a educação como um todo, ela é papel da família, da escola, do Estado como um todo. Eu acho que não tem como você desvincular, né, a educação de uma criança. Você tem que trabalhar em todos os setores. Não adianta os pais se eximirem de suas responsabilidades e empurrar tudo para a escola. Não adianta a escola falar que o papel da educação é só dos pais. Eu acho que tem que haver um trabalho integrado, e o Conselho Tutelar pode fomentar esse tipo de iniciativa, uma integração entre escola e família. Candidata, muito obrigado. Vou sortear o tempo para o Júlio Henrique fazer a próxima pergunta. E o próximo tema é trabalho infantil. Trabalho infantil. Vamos lá, candidata. Em uma situação hipotética, os pais solicitam que os filhos parem de estudar para começar a trabalhar. Qual seria a ação do conselheiro?
Esse tipo de situação é flagrantemente ilegal, né? Porque a criança em idade escolar ela tem que frequentar a escola, é um direito da criança e é um dever dos pais matriculá-las. Então, se chega, né, ao conhecimento do conselho tutelar que essa criança não está frequentando a escola, e isso pode partir de uma queixa de vizinhos, parentes ou até mesmo a direção da escola entrar em contato com o conselho, né, para cientificar, deve o conselho contactar o Ministério Público para tomar as providências cabíveis. Afinal, esses pais estão sendo negligentes e omissos com a educação dessa criança. Muito obrigado, candidato. Agora eu vou sortear o próximo tema para o Leonardo fazer a pergunta. E o tema será drogas. Candidato, terceira pergunta. Qual o trabalho para evitar que a criança e o adolescente se conscientizem a não usarem drogas? Então, esse é um tema muito interessante para a gente discutir sobre cultura, né? Cultura, esporte aqui no nosso município. Pelo seguinte, a gente tem hoje em dia, principalmente aqui no interior, onde você não tem muita oportunidade e acesso a meios culturais, a esportes, crianças e adolescentes ficam, enquanto seus pais estão no trabalho, essas crianças e adolescentes ficam com períodos vagos e sem estímulos, sem iniciativa por parte do poder público, às vezes, de ocupar essas crianças com atividades produtivas. Então, acredito eu que um dos mecanismos que a gente possa acionar para tentar afastar as crianças, porque não adianta só entrar em escola e fazer palestra de que usar droga não é bom, porque isso todo mundo sabe. Só que existe um chamariz para a droga. Por que a pessoa chegou a acessar a droga? Por que ela está buscando uma recreação? Porque ela não tem outras opções de lazer. Muitas das vezes é isso. Então, acredito eu que um trabalho nesse sentido, de valorização da cultura, de fortalecimento do esporte, seja um caminho adotado para também combater, né, um caminho para a política de drogas a ser adotado no município. Vamos ao próximo tema. E a pergunta que o Júlio Henrique fará é sobre educação. Vamos lá, escolher uma pergunta. A próxima pergunta é: qual o papel do conselheiro tutelar com relação à evasão escolar? Voltando ao raciocínio de antes, né, a escola ela tem um papel fundamental, né, a direção da escola, quando tem evasão, quando tem baixa adesão, o número de frequência da criança está comprometido daquele aluno, comunicar ao conselho, né, remeter, e aí o conselho tem que tomar as providências cabíveis, acionar a família, né, para prestar informações, e no último caso, se o conselho sentir que essa família não está unindo esforços para fazer com que essa criança frequente a escola, que é, como eu já disse, é direito da criança da criança e do adolescente frequentar a escola, o Conselho Tutelar deve encaminhar isso ao Ministério Público, porque esses pais também estão em situação de crime, né? O fato de haver uma evasão escolar e os pais são responsáveis pela criança e pelo adolescente. Então, é papel do Conselho, sim, chamar esses pais, conscientizar eles disso, se eles já não têm consciência, e, em último caso, tomar outras providências acionando os órgãos competentes. Candidata, você citou na sua resposta a questão da direção. Caso a direção não comunique ao conselho, o que vocês fazem? Vocês irão passar nas escolas? Vocês têm como adotar alguma política nesse sentido? Boa pergunta. Acredito eu que possa ser feito um trabalho do Conselho Tutelar, né, até mesmo como seu papel fiscalizador, né, e o próprio órgão ser um órgão de fiscalização, né, dos direitos da criança e do adolescente, fazer essa integração, né, a escola não veio até o conselho, não teria nenhum impeditivo do conselho ir até a escola e buscar mais informações, e acredito que o trabalho em rede seja muito importante, porque às vezes acontecem muitas coisas e
uns órgãos culpam os outros, ou então a gente culpa as famílias, e falta união e diálogo dos órgãos e das famílias. Então, esse espaço e essa iniciativa de fazer essa comunicação é muito importante. Agora vamos sortear o próximo tema. Que é violência doméstica. Candidata, quinta e última pergunta. Onde o Conselho Tutelar deve intervir quanto a pais que batem nos filhos para a educação? Da mesma forma que eu já falei anteriormente, o Conselho Tutelar, ele não vai ser onisciente, né? O que é isso? Ele não vai saber de tudo que está acontecendo o tempo todo. Então, é preciso e é muito importante que as pessoas tenham seu papel de cidadão, consciência de que as crianças, elas devem ter a proteção não só do Estado e de sua família, mas de toda a sociedade. Então, toda a sociedade tem que contribuir fazendo queixa, apresentando suas denúncias, para chegar ao conhecimento do Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar poder fazer alguma coisa nesse sentido. Não tem como o Conselho Tutelar, né, sendo 5 conselheiros, ir de casa em casa para saber o que está acontecendo de errado com cada criança. O problema da violência é um problema que é exponencial aqui em muitos lares. A gente tem, né, um dado estatístico aqui em Cordeiro muito alto de violência doméstica e as crianças presenciam essa violência. Então, é muito importante que, enquanto sociedade, a gente tenha consciência de que essas crianças que crescem num lar que elas presenciam violência, quando elas se tornarem adultas, elas também vão perpetuar esse ciclo de violência. Então, tem que chegar ao conhecimento do Conselho pelo popular, pelo cidadão, por alguém que às vezes não é parente da criança, mas que tem consciência de seu papel de cidadão, de zelar pelo direito, pela proteção daquela criança e ir ao Conselho Tutelar denunciar. Candidata, muito obrigado por responder as perguntas. A partir de agora, você tem 2 minutos para fazer a sua campanha. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço aqui, achei ótima a iniciativa da Serra Norte de fazer essa ponte com a população. Acho muito importante que candidatos a pleitos eleitorais que vão estar representando, né, a vontade da população, porque quando você aí de casa vota, você está confiando num candidato que ele vai exercer o papel dele conforme tem que ser exercido. E a TV, nesse caso, está dando essa oportunidade da gente conhecer, né, todos os candidatos foram chamados aqui, e aí a gente está aqui mostrando o nosso pensamento conforme a gente vai atuar, e eu acredito que a minha atuação seria relevante exatamente por eu já ter experiência na área, por eu já ter atuado como atuo, como advogada em proteção de crianças e adolescentes, e também porque agora eu tenho uma preocupação especial por eu estar grávida, então eu acho que isso despertou ainda mais a minha vontade de querer uma Cordeiro melhor, e eu acho que isso tem que partir desde a gestação, passando pela primeira infância, proteção às crianças e os adolescentes. Então, quem confiar em mim e quiser me honrar com seu voto é Brenda 22. Muito obrigada. Candidata, muitíssimo obrigado por nos atender. Parabéns pela gravidez. E Júlio Henrique para a TV Serra Norte. Dando sequência à série de entrevistas, entrevistamos agora o candidato Michel Coelho. Michel, você tem 1 minuto para se apresentar. Meu nome é Michel Coelho da Silva, sou candidato a conselheiro tutelar no município de Cordeiro e venho aqui responder algumas perguntas feitas por vocês e falar algo sobre o Conselho. Michel, vamos ao sorteio dos temas. O primeiro tema que você irá responder a pergunta é trabalho infantil. Vamos lá, candidato. Primeira pergunta. Qual a importância do programa federal Jovem Aprendiz? Hoje, para o nosso país, o projeto é muito bom. Eu acho que ele só precisa ser mais trabalhado. Acho que ele é muito pouco desenvolvido dentro do nosso município. Inclusive, a maioria dos problemas que nós temos é a falta de oportunidade para as crianças e adolescentes, no caso, para os adolescentes, né? Perfeito, agora a gente vai sortear o segundo tema.
Segundo tema, que é sexualização. Candidato, segunda pergunta. Os jovens têm iniciado suas vidas sexuais cada vez mais cedo, o que gera gravidez não programada. Qual a função dos conselheiros neste caso? É uma pergunta para o conselheiro é muito difícil. Acho que a gente tem que trabalhar em união, parceria. Secretaria de Saúde, a família, assistente social. Acredito até que na Secretaria de Esporte e Lazer são secretarias que estão envolvidas no meio das crianças, para a gente poder trabalhar junto. Acredito que o conselheiro ele não vai conseguir obter nada sozinho, só apenas com a parceria. Muito obrigado, candidato. Terceiro tema que o senhor vai responder as perguntas é o tema drogas. Vamos lá, candidato. Como fiscalizar estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas para menores de idade? É outra questão que não parte do Conselho Tutelar. Eu acho que para fiscalização, primeiro parte da postura da nossa cidade, junto com a Polícia Militar, com os órgãos competentes que vão trabalhar conosco numa parceria para a gente estar fiscalizando, para a gente estar inibindo, porque eu acredito que nós do Conselho não temos essa autonomia de fiscalizar, até por causa de que a gente não carrega um distintivo. Mas aconselhando, conversando, juntamente com a Polícia Militar e com a postura da nossa cidade. Isso a gente consegue muito fazer a inibição da venda de drogas no nosso município. Muito obrigado, candidato. E será sorteado agora o próximo tema. E o próximo tema é educação. Candidato, quarta pergunta. Qual o papel da escola para auxiliar os trabalhos dos conselheiros e como utilizá-la? Mais uma vez, uma pergunta que a gente tem que focar na parceria escola, conselho, secretaria de educação, né? Porque para a gente ter o acesso dentro da escola, a gente precisa muito do apoio da escola no caso. Então, da diretora, da orientação pedagógica, para estar nos passando os acontecidos que vem acontecendo decorrente com cada aluno. Candidato, fazendo até um inciso, assim como a gente fez com outra candidata, caso não parta da escola essa parceria, não cabe ao conselho, já que é o órgão responsável pela criança, pelo bem-estar do adolescente, fiscalizar e visitar mais as escolas? Não, claro, sem dúvida, não só as escolas, como as casas, como as creches, isso daí não parte só sair da escola ou da creche ou da casa de alguém, a gente precisar receber uma denúncia ou receber um chamado para ir lá, entendeu? Eu acho que a gente tem tempo disponível, temos uma grade assim na mão, temos veículo, temos toda a estrutura para poder estar trabalhando juntamente na escola, nas casas, sem ser chamado. Isso daí é uma lógica e parte do colegiado que está atuando no momento. Muito obrigado, candidato. Vamos ao último tema. O Júlio Henrique vai fazer a pergunta. E o tema é violência doméstica. Agora vamos a esse tema que é muito importante. Vamos lá. Como ajudar aos jovens que foram vítimas de agressão familiar na parte da infância? Ajudar, a gente vai aos poucos conversando, trabalhando a mente das crianças, tentando entender o que aconteceu para a gente começar a trabalhar. O que acontece? Muitas das vezes a gente pode até receber uma denúncia, um chamado de uma violência doméstica. Mas antes de tudo, a gente tem que apurar o acontecido. As crianças hoje estão muito meio largado. Então, não parte só apenas do conselho, eu acho que a gente tem que cobrar
E as crianças, eles têm o direito, mas eles têm que ter os deveres também. Então não adianta só a gente querer questionar isso daí, uma violência. Às vezes a gente tem que saber o fato da violência. Claro, e trabalhar a mente da criança. A criança é uma pessoa muito... é um ser muito... que com isso pode causar danos maiores, né? Quando a pessoa é violentada ou quando é agredido, isso sobe para a mente, sobe para a cabeça e acho que ao crescer pode fazer a mesma coisa. Então a gente tem que trabalhar o psicológico da pessoa, da criança no caso, para a gente conseguir reverter o caso. Candidato, muitíssimo obrigado por nos atender. E agora o senhor tem 2 minutos para poder fazer a sua campanha. Eu venho aqui pedir um voto, pois me candidatei a conselheiro tutelar. Eu fui aluno, morei interno durante 3 anos, sei das necessidades, moro numa comunidade, então eu pretendo ser, para me poder estar ajudando junto com o meu colegiado, não só eu, mas todos os 5 componentes, está fazendo um bom trabalho. Meu nome é Michael Coelho, número 13. Michel, muitíssimo obrigado por nos atender. Léo Umili E Júlio Henrique. para a TV Serra Norte. Olá, amigos da TV Serra Norte. Agora a gente está aqui conversando com a próxima candidata, que é Renata Perrucci. O cronômetro começou a rodar agora. Eu queria que você pudesse se apresentar primeiramente aos nossos telespectadores, Renata. Eu sou a Renata Perrucci, sou conselheira, estou como conselheira. Tenho um mandato, estou no meu 2º mandato, sendo que o primeiro eu fiquei como suplente, né? E estou cursando o 6º período de assistência social, gosto do que eu faço, visto a camisa e estou aí, candidata, para estar aí continuando o meu trabalho. E agora a gente vai sortear o primeiro tema, Renata. E o primeiro tema é trabalho infantil. Candidata, primeira pergunta. Diversos estabelecimentos na cidade de Cordeiro empregam menores de idade, que, segundo a legislação, não estariam aptos a trabalhar, salvo na condição de aprendiz. Qual a sua opinião sobre o tema? Trabalhar ilegalmente e ajudar em casa ou não trabalhar e ficar ocioso? Então, tem casos e casos, né? No caso, colocar uma criança não pode, né? Mas eu sou daquelas assim que eu acho que um adolescente pode dar uma fazer nele, né? Não digo trabalho escravo, mas assim, uma obrigação. Alguma coisa tem que ser feito sim, até também, né, não pensar coisas erradas, sendo que tem que estar na escola, né? Tem que calhar as 2 opções, escola e fazer alguma coisa. Não é trabalhar até tarde da noite, é ter horário, só para ter uma responsabilidade, né? E o tema da sua segunda pergunta será sexualização da criança. Vamos lá, candidata. É sabido que a maioria dos casos de pedofilia ocorrem por membros da família ou pessoas próximas. Como o Conselho deve proceder, nesse caso, para identificar a ação e agir a partir dessa contestação? Então, primeiramente, essa criança, um adolescente, tem que sair desse convívio onde ela está sendo abusada sexualmente, né? Normalmente é em famílias. A gente pega muito caso assim de um padrasto, entendeu? Até mesmo de pai, né? Já aconteceu casos assim. Então é afastado, né, de onde está, porque muitas vezes a mulher tem um companheiro que acontece a situação e ela não acredita na criança. Acredita mais, se fala, não fiz, e acredita no companheiro, não acredita na criança. Então, é passado por corpo de delito, entendeu? Atendimento médico, e a gente tem, né, nossas, as aplicações de medidas de acordo com cada situação. Perfeito, candidato. Agora a gente vai sortear o próximo tema. E o próximo tema é droga. Candidata, terceira pergunta. Qual a importância do conselheiro em intervir nos núcleos familiares que tenham usuários de droga e que prejudicam as crianças e o adolescente? Então, o índice de droga está muito grande, não só na cidade de Cordeiro, né, em geral, né, em todos os lugares. E a gente temos, assim,
o CREAS, onde a gente encaminha a família, onde tem assistência social, psicólogo, está acompanhando, nem conversa com as famílias. Dependendo da situação, a gente pode até, né, tenta uma internação, mas tem que ser um caso bem, né, judicial. E a maioria deles não está nem aí mesmo, entendeu? Vem para a rua e não obedece ninguém, está fazendo o mesmo, mas quando existe a denúncia e a gente vê que realmente acontece, alguma coisa tem que ser feito. Muito obrigado, candidata. Vamos ao quarto tema. E o tema agora é educação. Vamos lá, candidata. Como deve agir uma criança e adolescente com necessidades especiais para que eles tenham seus direitos não feridos na escola? Então, começa em casa, né? Papai e mamãe tem que colocar para a escola. A gente tem uns casos de ficar, que é uma ficha de aluno infrequente. O que acontece? A gente bate nas casas. Ah, eu levanto para trabalhar, eu chamo, não vai, dorme de novo. Então, a obrigação é do pai e mãe. Você tá lá, assim, não tem, assim, a bolinha de cristal para saber que seu filho está em casa dormindo, né? Então, você vai trabalhar, acorda, bota para a escola, porque é obrigação de pai e mãe. Agora, frequenta e quase não vai, entendeu? Existe uma parceria da escola que nos comunica, para a gente estar vendo, porque às vezes um adolescente, principalmente adolescente, criança não acontece muito não, mas adolescente fala com a mãe que vai para a escola e não vai, né? Vai para outros lugares e assim, às vezes as mães não sabem, né? Aí quando vai averiguar, está acontecendo coisas, tipo assim, entra num vício, na droga, tudo escondido, a mãe não sabe, mas acontece. Então, papai e mamãe tem que ficar de olho em cima ali em questão de educação, escola. Candidata, reitero só mais uma vez que a pergunta é feita com relação aos portadores de necessidades especiais. Eles se enquadram também nesse seu questionamento? Normalmente, eles são levados por alguém da família, então, eles levam, depois buscam, então não tem problemas com eles, não. Muito obrigado, candidata. Agora a gente vai sortear o próximo tema. O próximo tema é violência doméstica. Candidata, quinta e última pergunta. Como o Conselho Tutelar deve utilizar os órgãos como a escola, o CREAS, o CRAS, para identificar as famílias que batam violentamente em seus filhos? Então, é uma rede, né? O Conselho Tutelar trabalha dentro de suas atribuições, com o artigo 136, né? E de acordo com as denúncias, a gente funciona com denúncias. Aconteceu uma denúncia, a gente vai até a denúncia, vai averiguar, entendeu? Aí existe a equipe técnica que vai entrar em circuito, o acompanhamento do CREAS, a notícia de fato, uma informação ao Ministério Público, dependendo da situação, né? Porque existe os espancamentos, né? A criança que se afastada daquele ambiente onde ela foi agredida, enfim, são muitas coisas a fazer. Candidata, muito obrigado por sanar as nossas perguntas. A partir de agora, a senhorita tem 2 minutos a começar de agora para fazer a sua campanha. Eu sou a Renata Perrucci, tenho 6 anos de experiência de conselheira tutelar, tenho vários cursos na área de juventude e adolescência, amo o que faço, quero continuar. Meu número é 12. Vote 12 no dia 6 de outubro. Léo Umili e Júlio Henrique para a TV Serra Norte. Olá, amigos da TV Serra Norte, e agora a gente vai bater um papinho com o último candidato, reiterando que a TV Serra Norte entrou em contato com todos os candidatos ao Conselho Tutelar, e agora a gente vai bater esse papinho com o Vinícius Melo. Vinícius, muitíssimo obrigado por nos atender, seu tempo está correndo agora, e que você possa se apresentar aos nossos telespectadores. Boa noite, né? Meu nome é Vinícius, estou candidato ao Conselho Tutelar. Estive no Conselho no mandato de 2013 a 2015 e a gente já vem de um certo tempo militando na área da infância, onde a gente pôde passar com experiência muito positiva enquanto estivemos no cargo de presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o órgão organizador de todo o processo de escolha e é o órgão deliberador no município das políticas públicas na área da infância. Vinícius, agora a gente vai sortear o primeiro tema. E o primeiro tema é legislação. Candidato, primeira pergunta. Qual a opinião do conselheiro
em relação à diminuição da maioridade penal? Bom, a diminuição da maioridade, a redução da maioridade penal, ela tem uma discussão muito ampla em torno do próprio tema, quando a gente tem a leitura do que a sociedade pensa. É regra geral que a redução da maioridade penal, ela, na verdade, com relação à questão do pensamento do conselheiro tutelar, ela passa por um viés muito amplo, que, no meu entendimento, tende a haver, primeiro, uma modificação e uma reestruturação exatamente das unidades de internação. O Estado, de forma geral, ele tem que primeiro se remontar e se remoldar nos amparos, inclusive, às famílias, para depois se discutir a redução da maioridade penal. Enquanto nós não tivermos esse amparo a essas famílias, essa via de recepção de retorno das unidades de internação, a gente incorre num sério risco de discriminar o que já é discriminado. Agora, candidato, estou fazendo um pequeno adendo. Você acha que, por exemplo, um menor de 16 anos ele tem menos capacidade de fazer algo do que, por exemplo, um jovem de 18 anos? Em verdade, o que ocorre? Em verdade, já que a gente está falando de legislação, eu acho que pode-se tratar exatamente do que trata específico o Estatuto da Criança, que é de adolescente de 12 anos completos a 17 anos incompletos. E o que ocorre? Ocorre que a própria legislação, quando foi feita, ela foi feita baseada em estudos técnicos, científicos, onde se mediu a capacidade de cada um. Uma legislação de 90, que a gente entende que precisa ser estudado esse contexto para que a gente possa entender. O indivíduo menor de 16, ele tem uma capacidade menor do que o indivíduo de 18? No meu entendimento, sim, porque um indivíduo menor de 16, a maturação dele vai até 15 anos de idade. E o indivíduo com 12 anos de idade, que é onde começa a fase da adolescência pelo Estatuto, em verdade ele tem, sim, um entendimento um pouco diferenciado do que aquele de 18 anos. Candidato, muitíssimo obrigado. Vamos ao próximo tema. O tema agora é trabalho infantil. Vamos lá, candidato. Qual o papel do conselheiro tutelar ao identificar um caso de exploração trabalhista? A situação do conselho tutelar, em se tratando de trabalho infantil, podemos colocar assim. É um trabalho de que... Qual é o trabalho? O trabalho efetivo é o de estar se articulando. Esse é o papel do conselho, estar se articulando. E num primeiro plano, no meu entendimento, enquanto candidato, num primeiro plano, estar buscando as razões daquele trabalho infantil está acontecendo. A partir do momento em que o conselheiro, vamos colocar aquele órgão colegiado, conselho tutelar, tiver a causa, ele consegue tratar as consequências. Então, a gente sabe que existem as formalidades de advertência aos pais e outras formalidades mais. Mas eu tenho o entendimento de que a maturação do órgão, a maturidade do órgão tem que existir, porque toda ação provoca uma reação. E nesse caso, no meu entendimento, volto a dizer, por que aquele trabalho infantil está acontecendo. Quais as razões daquela família estarem usufruindo, vamos botar assim, de certa forma, daquela exploração. O que está acontecendo naquela família que está precisando acontecer, que precisou acontecer ou está precisando acontecer, aquele momento do trabalho infantil. Vamos lá, candidato. Agora a gente vai sortear o próximo tema. O próximo tema é sexualização. Candidato, sua terceira pergunta. Sexualização da criança / aborto. Qual a opinião do conselheiro em relação à legalização do aborto? É regra geral, não é do conselheiro, é da sociedade. É regra geral, a contestação à legalização do aborto.
Não podemos deixar de ressaltar que, pela legislação, o aborto já é permitido em algumas circunstâncias. O que se tem que tomar cuidado é com a banalização do tema legalização do aborto. O aborto já é legalizado por conta de questões de estupro, por conta de questão de feto anencéfalo. O que ocorre? A banalização é que tem que se tomar o cuidado. É correto uma criança ser tirada a vida de uma criança por diversas questões? Em alguns casos, assim, reflito, inclusive, se, ainda que com a legislação amparando, se é correto o aborto no caso de um estupro. O estupro ocorreu, mas passou-se a gerar uma vida. Eu tenho entendimento, assim, a maioria da sociedade tem esse entendimento, de que a essa vida deve ser dado o direito à vida. E quando a gente fala de aborto / sexualidade, sexualidade / aborto, o que ocorre? As famílias têm que exercer o seu papel efetivo. Exercer o seu papel efetivo de orientação, de acompanhamento, de criação de fato dos seus filhos. Porque quando a gente fala que a família tem que exercer seu papel efetivo, claro que com os diversos amparos e com os diversos entendimentos de que cada família tem uma cultura, a gente tem o entendimento de que se consegue prevenir algumas situações que podem evitar essa questão, inclusive, que podem evitar esse entendimento de que o aborto é a melhor solução. Candidato, vamos ao seu quarto tema. E a próxima pergunta é sobre violência doméstica. Candidato, como investigar possíveis casos de violência doméstica? O que ocorre? A gente, nessa pergunta, como é possível investigar, a gente tem que praticamente se apegar na parte onde fala a legislação, onde a gente tem a questão das atribuições do Conselho Tutelar, onde a gente sabe, e é ponto definido em legislação, que a questão da investigação da violência doméstica, ela, em verdade, ela está a cargo da Polícia Civil, ela está a cargo do Ministério Público, ela está a cargo das decisões do Poder Judiciário. E quando a gente fala das atribuições do Conselho, a gente trata de questões de amparo à família. E quando a gente trata de questões de amparo das famílias com relação às atribuições do Conselho, a gente tem que tratar de forma bem ampla, e volto a falar uma situação que eu falei anteriormente. O Conselho precisa, então, ser um órgão articulado, um órgão de integração com os determinados órgãos, para, em algum momento, poder, claro, subsidiar aos órgãos de investigação de dados. Estão todos tratando de uma situação sigilosa, todos os profissionais. Então, o Conselho precisa fazer os seus acompanhamentos e, de forma geral, está colaborando com os órgãos de investigação exatamente para estar restaurando aquela questão do contexto familiar frente à questão colocada. Candidato, muitíssimo obrigado pela resposta e agora vamos à nossa última pergunta. Que será respondida no tema de educação. Candidato, quinta e última pergunta. O que o conselheiro deve fazer quando a criança e o adolescente não quer estudar? Bom, quando a gente trata de não querer estudar, criança e adolescente, a gente logo se remete à evasão escolar, porque ou faltas reiteradas. Isso é fato, é uma coisa atrelada à outra. O papel do Conselho Tutelar é uma tecla que eu insisto em colocar, insisto em bater. A partir do momento que o Conselho recebe da escola a informação da infrequência, que é razão causa consequência, ele não quer estudar, é razão causa consequência. O Conselho Tutelar tem que, de fato, estar articulado. Quando eu digo articulação, é porque aquele indivíduo que ele não quer ir estudar, a criança ou adolescente, ele não quer estudar, possivelmente alguma razão pode estar existindo. E nessa situação dessa razão estar existindo, na articulação do Conselho Tutelar com os demais órgãos públicos, ele com certeza terá
ele com certeza terá uma fala e um ponto de vista da área de saúde, que acompanha aquela família naquele PSF e de repente tem uma situação diferenciada do porquê daquilo ali está acontecendo. Ele tem os instrumentos da própria Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que são CRAS e CREAS, que estão acontecendo. E assim, em alguns casos, o conselheiro pode se deparar com essa questão do não querer estudar, já está sendo tratada pela rede de assistência, já está sendo tratada pela rede de saúde. Então, em verdade, resolutivo só é o problema em que um conjunto trabalha. E esse conjunto estão todos os órgãos. E é como eu estou colocando. O tratamento das situações, ele existe quando um conjunto se articula e o Conselho Tutelar tem que se entender enquanto órgão colegiado num trabalho de articulação. Quando eu repito a palavra articulação, é porque o meu entendimento é de que ninguém sobrevive sozinho numa sociedade. E é dessa forma, o indivíduo que é recebido pelo Conselho Tutelar, ele é encaminhado para outras frentes ou ele vem de outras frentes para o Conselho Tutelar. Às vezes o Conselho começa a tratar aquela situação, mas às vezes ele pega a situação já em andamento. E aí a gente chega no ponto específico do porquê de não querer. É exatamente no tratamento da situação, no tratamento da relação causa-consequência, é que se consegue chegar aos estímulos para aquela questão da rejeição ao ambiente escolar cessar, ou pelo menos minorizar. Candidato, muito obrigado por responder as nossas perguntas. A partir de agora, você tem 2 minutos para fazer a sua campanha. A gente gostaria, inicialmente enquanto candidato, de estar agradecendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da TV Serra Norte, de estar permitindo a nós candidatos colocarmos um pouco das nossas experiências e um pouco do nosso ponto de vista para a população do nosso município e de outros municípios também, haja visto ser uma eleição facultativa e uma eleição que de fato perpassa pelo convencimento do eleitor a ir votar exatamente no entendimento que nós, enquanto candidatos, temos de ter, de que o eleitor, para ir votar, ele precisa estar consciente de que aquele candidato merece o apoio dele. Prosseguindo, então, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que até esse momento têm somado junto na nossa campanha, nesse nosso trabalho de conscientização que nós estamos fazendo, nas visitas, sim, bairro a bairro, pessoa a pessoa, visita olho no olho. Estivemos no Conselho Tutelar no período de 2013 a 2015, estamos tentando retornar agora, e essa situação do trabalho com o ser humano, ele já vem de longa data conosco. Trabalhamos 5 anos e 8 meses no Hospital Antônio Castro, onde ali na área de enfermagem a gente também teve condição de viver situações, problemas e trabalhar de forma resolutiva. E é dessa forma que a gente está pretendendo retornar para o Conselho. Retornar para o Conselho entendendo que entender a situação do outro, em primeiro lugar, é exatamente o que dá ao conselheiro a condição de trabalhar. Dessa forma, agradeço novamente a todos que têm colaborado conosco e dizer que, em 6 de outubro, vote Vinícius, vote 1, conto com o apoio de todos vocês. Candidato, muito obrigado por responder as nossas perguntas. Eu sou Léo Umili. E eu sou Júlio Henrique. Para a TV Serra Norte.